Ora, muito boa tarde. É com muito gosto que me associo a esta iniciativa da Justiça TV e de deixar estas reflexões através destes métodos telemáticos sobre o tema que está na ordem do dia, que é discutir o estado de emergência e numa perspectiva dupla. Por um lado, analisar a ordem de exceção que neste momento estamos a viver e, portanto, já estamos no terceiro ciclo, na terceira declaração da segunda renovação do estado de emergência e depois também falar um pouco sobre aquilo que sucederá após o termo, que se espera que seja, obviamente, o mais depressa possível, será sempre bom sinal, o direito que ficará para depois da extinção do estado de emergência. E, portanto, agradeço a vossa presença, também esta oportunidade que me dão de poder refletir convosco sobre este assunto e também cumprimentar, claro, todos os telespectadores que me estão a ver e a ouvir nesta ocasião e, uma vez mais, a Justiça TV também prestando este serviço à comunidade jurídica e judiciária e também de todos os cidadãos interessados em todas as questões da justiça e esta realmente nos tempos de hoje é de facto a questão determinante neste momento que estamos a viver, de particular dureza das medidas que estão a ser praticadas. Portanto, neste dia 20 de abril de 2020. E já agora deixar-vos também como ponto prévio a razão de ser da escolha deste tema, porque penso que há várias razões, evidentemente que as razões são razões do dramatismo político-social que estas medidas têm implicado para o bem-estar e para o desenvolvimento da nossa comunidade, de Portugal e também das várias dimensões que estão aqui em causa, da saúde, da economia, do trabalho, do ensino, etc. Portanto, discutir o estado de emergência do ponto de vista jurídico também é analisar aquilo que ele tem, que é de grande relevância para um conjunto de questões essenciais na vida da nossa comunidade, mas também, evidentemente, que é um tema que merece um tratamento técnico-jurídico, porque suscita, de facto, especiais dificuldades na medida em que não só é uma rara ocasião na vida que um jurista pode ter para lidar com estes assuntos, vamos esperar a que seja a única nas nossas vidas, sendo elas longas, isso será evidentemente tanto melhor e, portanto, também por isso a dificuldade fica aumentada, não sendo um assunto frequente e por isso não sendo também um assunto que, em relação ao qual possa haver experiências precedentes que nos ajudem a compreender os problemas presentes e os problemas futuros. Portanto, é isso também que me move, portanto, nesta perspectiva da importância político-social, mas também da importância jurídica, também sendo professor e advogado, e já agora deixar-vos aqui conta de que estará disponível a partir desta semana o meu mais recente livro, precisamente o estado de exceção no direito constitucional. Tenho aqui a capa, ainda não tenho o livro, que será posto à venda em formato de papel e em e-book, o estado de exceção no direito constitucional, uma perspectiva do Conselho Democrático, um livro com cerca de 300 páginas, com uma primeira parte de teoria geral para explicar os conceitos e os princípios no ambiente de Estado de Direito que devem reger qualquer instrumento de Estado de exceção e depois uma análise em particular sobre como é que o Estado de exceção funciona em Portugal, quer do ponto de vista da sua dinâmica, ou seja, como é que ele é decretado, como é que ele se executa, quer de uma perspectiva estática, ou seja, ver os seus vários conteúdos e as suas várias implicações na tal construção de uma ordem jurídica de exceção. E claro que esta uma avaliação que será feita de uma perspectiva jurídica, não tenho aqui qualquer pretensão de fazer qualquer apreciação de natureza política, embora isso interesse muito à política, visto que a decisão de declarar o estado de emergência foi tomada ao mais alto nível dos cargos jurídico-públicos previstos na nossa Constituição, portanto, ao nível dos órgãos de soberania,
mas não se trata aqui de analisar a bondade ou a maldade dessas decisões, ainda que isso muitas vezes esteja estritamente conexo com a apreciação de natureza jurídica, porque o direito constitucional está, evidentemente, muito próximo e lida e pretende domesticar precisamente a política. Esse é um dos seus conteúdos, não o único, mas, enfim, na sua tradição liberal, esse é o seu conteúdo fundamental. Portanto, o desejo de domesticar a atividade política que deva ser enquadrada em regras e em princípios e dos quais não deve extravasar e os quais deve respeitar. Também vou fazer aqui uma análise histórica e comparativa, porque, como imaginam, este assunto tem muitas experiências comparadas. Também em Portugal, desde as Constituições Liberais, tivemos estado de sítio e outros instrumentos de exceção, portanto, mas não vou agora fazer essa análise histórica, nem em Portugal nem noutros países, nem ver noutros países quais são os instrumentos que estão a ser neste momento aplicados, instrumentos de direito de exceção, e já agora remeto esse assunto não tanto para este livro, porque ele não aborda esse assunto, mas para a minha tese de doutoramento, também publicada pela Varial Medina, em que tem muitas centenas de páginas sobre quer a evolução histórica e a erradicação da necessidade constitucional nas várias constituições, em diferentes fases, em diferentes períodos, como também uma análise exaustiva dos principais países em Estado de Direito Democrático que têm instrumentos de exceção, como é o caso, evidentemente, da França, da Itália, da Alemanha, ou da Espanha, ou até do Brasil. Portanto, também fiz esse trabalho, julgo que não interessa agora estar a referir, nem sequer interessa referir como é que, se o processo que foi adotado para declarar o estado de emergência foi correto ou não. Isto é do ponto de vista da sua dinâmica, visto que nós neste momento já estamos com o terceiro ciclo, a terceira dose, digamos assim, do estado de emergência e a meu ver, isso não suscita dúvidas de maior e até julgo que houve o cuidado de todos os passos, todas as fases terem sido devidamente cumpridas. E, portanto, aqui a minha intenção é, sobretudo, refletir não tanto no processo, mas no resultado do estado de emergência, do resultado imediato, que é a construção de uma ordem jurídica de exceção, uma ordem jurídica que, por definição, é evidentemente temporária, e depois também refletir um pouco sobre uma ordem jurídica que vai ficar a seguir à ordem jurídica de exceção, quando ela terminar, que será uma ordem jurídica transtemporal, em paralelo com a ordem jurídica que já existia antes, que existe agora e que continuará a existir no futuro, que é a ordem jurídica da normalidade. Portanto, nós temos que pensar aqui numa conjugação que às vezes tem dificuldades entre o direito da normalidade, que já existia, o direito de exceção, que agora existe neste lapso de tempo na nossa história coletiva, e depois um outro direito que, entretanto, foi criado, que não é nem direito de normalidade, nem é direito de exceção, mas com o qual nós vamos ter de conviver e o qual certamente também suscitará muitas dúvidas. E, precisamente, ao falar em direito da normalidade, é importante referir que a nossa vida coletiva, as nossas sociedades, sendo sociedades organizadas e estáveis, vivem numa ordem jurídica que nós temos de qualificar como ordem jurídica da normalidade. A vida do dia-a-dia é uma vida que até pode ser rotineira, no bom sentido da palavra, e é também rotineira para o direito, porque a ordem jurídica pretende estabelecer os fundamentos e os critérios das relações sociais entre as pessoas, portanto, que vivem em comunidade, onde está a comunidade está o direito, já diziam os romanos, ubi societas ibi jus, e, portanto, o direito é visto sobretudo para a vida que flui normalmente nos diversos campos em que ela existe, o campo político, o campo social, o campo económico, o campo cultural. E, portanto, as regras que nós temos, com as quais nós nos habituamos a viver, aquelas que nós estudamos quando fomos alunos, aquelas que hoje aplicamos quando somos profissionais ou aquelas que viveremos quando, se lá chegarmos, estivermos reformados, é um direito da normalidade. É uma ordem jurídica de normalidade. Ela não tem esse nome, mas evidente que nós vivemos em circunstâncias de normalidade. Com outro ponto específico, um outro problema que possa ali e acolá existir, que seja temporário,
mas seja um problema menor e que não suscite uma grande preocupação de transformar a ordem jurídica para enfrentar uma situação de crise. Mas isso precisamente também explica que pode haver, e é necessário haver, esse é um dos grandes problemas do direito de exceção, pode haver na vida coletiva momentos de crise. Crise económica, crise política, crise social, portanto, emergências, necessidades, golpes de Estado, guerras, invasões de território, epidemias, cheias, terremotos. Pode haver realmente na nossa vida coletiva um conjunto de fenómenos que muitas vezes podem determinar a aplicação de outras normas que não são as normas que nós temos durante a fase da normalidade. E essa reação ou essa resposta que o direito deve ter às situações de crise não é algo que seja privativo do direito constitucional. Aliás, a necessidade de responder a situações de crise, precisamente muitos chamam de direito de necessidade, existe em vários ramos do direito, desde logo o direito administrativo, o estado de necessidade administrativa, previsto no artigo 3º do Código do Procedimento Administrativo, quando é necessário tomar medidas e elas não sejam possível, não possam ser tomadas num certo tempo devido à sua urgência ou à maior complexidade insuperável dos procedimentos organizatórios para tomar essas decisões, estado de necessidade. Ou também no direito penal, também há o direito de necessidade, no próprio direito civil, até o direito civil em várias perspectivas. Por exemplo, não só na perspectiva do direito de necessidade para como excepcionar a responsabilidade civil, mas até mesmo ao nível dos próprios contratos, a alteração das circunstâncias, que é o que hoje sucede em Portugal em muitos domínios, pode implicar a alteração das regras que devam vigorar e que possam estabelecer a justiça de uma relação contratual. Portanto, isto quer dizer que, em vários aspectos do direito e em vários pontos da sua ordem jurídica, o direito tem um outro lado alternativo, é um direito transformista, em que pode emergir da ordem jurídica da normalidade uma ordem jurídica de crise, ou em parte regras que são diversas, regras excepcionais, regras especiais, princípios até contrários àqueles que vigoram na ordem jurídica da normalidade, em vários ramos do direito, conforme o âmbito de vida que esses mesmos ramos do direito cuidam. Aqui, eu não sou especialista noutras áreas, gostaria de focar mais no direito constitucional. E no direito constitucional, a resposta que se dá a estas crises, a estas emergências, é precisamente enquadrada num instituto do estado de exceção constitucional. E não é por não gostar de outros ramos do direito, mas de facto o estado de exceção constitucional é o mais importante dos instrumentos do direito de crise, porque quando acontece o estado de exceção, nós estamos a tocar com aquilo que há de mais importante na nossa vida coletiva. O quê? A nossa Constituição, sobretudo nos nossos direitos fundamentais, que hoje qualquer Constituição democrática necessariamente deve proteger. E, portanto, quando se trata de declarar o estado de exceção constitucional, em qualquer uma das suas modalidades, isso é algo de muito melindroso e deve suscitar por parte de todos, juristas, não juristas, cidadãos, políticos, a maior preocupação e o maior cuidado, porque vamos mexer naquilo que nós temos mais importante nos dias de hoje, vivendo em Estados de Direito democráticos, que são precisamente os nossos direitos, o exercício pleno dos direitos e também, já agora, o reconhecimento dos limites que se impõem ao próprio poder público, que deve obedecer a um princípio de separação e interdependência de poderes, de acordo com as várias características que o Estado de Direito tem vindo a desenvolver ao longo destes 2 séculos, desde que ele se iniciou no século XIX, depois das revoluções liberais e constitucionais, e depois ganhando mais substância ao longo de muitas décadas com outros adquiridos dentro desse mesmo princípio que é realmente global e cada vez mais denso, o princípio do Estado de Direito. Ora, o estado de exceção é talvez a resposta mais forte que nós temos para enfrentar a crise, o que também significa que se ele tem de ser decretado é porque a crise que lhe está subjacente também é a mais forte de todas. Portanto, é frequente, é quase certo,
que em qualquer Constituição há instrumentos de exceção para responder a esses momentos de crise. E, portanto, hoje não acontece aquilo que acontecia no século XVIII ou no século XIX. Esse é um assunto que eu estudei com dificuldade, porque é um assunto difícil na minha tese de doutoramento, que era precisamente todo o caminho que o constitucionalismo foi fazendo, quando no princípio nem sequer reconhecia a existência de estado de exceção, porque achava que isso era uma coisa que põe em causa, digamos, a estabilidade da Constituição, seria uma coisa a não aceitar, mas evidentemente que não vale a pena fechar os olhos à tempestade, porque a tempestade sempre virá. E, portanto, neste caso, percebeu-se que não valia a pena não reconhecer instrumentos de exceção nas Constituições, porque essa necessidade de enfrentar a crise e de preparar o Estado para a crise sempre existiria, e, portanto, o melhor não seria nunca ignorá-la, mas precisamente prepará-la. E, portanto, hoje, generalizadamente, todos os países têm instrumentos para declararem um estado de exceção perante causas que possam determinar a sua decretação. E até se deve encarar o estado de exceção constitucional com base em três elementos fundamentais. Um elemento que é o conteúdo. O que é que o estado de exceção faz? Altera radicalmente a ordem jurídica ou constitucional. E, claro, por arrastamento, os outros níveis da ordem jurídica, visto que a ordem jurídica constitucional é a ordem jurídica suprema dentro da ordem jurídica estadual. E, portanto, há uma transformação radical da ordem jurídica ou constitucional, que deve ser sempre vista numa lógica funcional. Portanto, há aqui uma adstrição finalística em relação a essa alteração. Não é uma alteração qualquer, é uma alteração que é feita precisamente para visar pôr cobro às situações que estão a deflagrar de crise e, portanto, para permitir que o Estado se reforce, à custa, evidentemente, de parte do exercício dos direitos fundamentais, para enfrentar essa crise de uma forma realmente eficaz, e isso devendo ser sempre temporário. E, portanto, o estado de exceção no ambiente de Estado de Direito, não estou aqui a falar do estado de exceção nas ditaduras, porque porventura aí nem sequer é necessário o estado de exceção, porque a exceção é permanente, mas o estado de exceção nas democracias é mesmo exceção e tem que ser temporário e tem que obedecer a certos limites. E, sobretudo, aqui a grande dificuldade que os vários países e as ordens constitucionais têm vindo a enfrentar é a de conseguir um equilíbrio entre dois valores que são muito importantes na definição e no recorte, no desenho dos instrumentos de exceção constitucional. Por um lado, a eficiência e, por outro lado, a normatividade. E, portanto, um instrumento, o estado de exceção não pode ser pouco eficiente, isto é, tem que implicar uma maior capacidade de intervenção do Estado, portanto, tem que reforçar os poderes do Estado aparelho, não só, mas também à custa de certos direitos fundamentais. Portanto, tem que haver aqui uma boa eficiência, ou eficácia, se quiser. Não estou a usar a expressão eficiência no seu sentido rigoroso, porque tem vários conceitos associados, ou várias exceções associadas. E, por outro lado, também tem que ser normativo, ou seja, não pode ser um poder aumentado, mas que se exerça à revelia da Constituição e que se exerça fora de qualquer controle e fora de limites que, por definição, são sempre impostergáveis e têm sempre de existir para, precisamente, não criar condições de impossibilitar o regresso à normalidade e para não criar condições que, no fundo, levem a que uma exceção se torne uma exceção permanente e não uma exceção temporária. Portanto, esta aqui é a dificuldade e as opções que em cada Constituição existem para definir o seu desenho dos instrumentos de exceção, se vários, e depois cada um deles, normalmente há vários instrumentos de exceção, os vários países têm vários, no caso de Portugal tem dois, o estado de sítio e o estado de emergência. Depois essas opções são opções que devem ser balizadas dentro destes dois limites, ou dentro destes dois valores que se devem harmonizar, a eficiência e a normatividade, mas depois há que acrescentar características próprias dos vários países, o próprio sistema de governo, se é um sistema de governo presidencial, semipresidencial ou parlamentar, por exemplo, se é um Estado que é uma república ou uma monarquia, se é um Estado unitário ou se é um Estado federal, e, portanto, há aqui depois algumas variantes que vão precisamente
ser colocadas no momento constituinte de desenho dos vários instrumentos de exceção. E às vezes os Estados também transportam consigo, nos momentos constituintes, más memórias de experiências anteriores. E em grande medida foi essa má memória que esteve presente quando em Portugal, com a Constituição de 76, 2 de abril de 76, se fixaram estes dois regimes, estes dois tipos de estado de exceção, estado de sítio e estado de emergência. Foi a memória realmente má da experiência do Estado Novo, em que se utilizou, sobretudo, o estado de emergência como instrumento auxiliar da repressão política, o estado de sítio não tanto, ainda que o regime fosse autocrático, e evidentemente não era o estado de emergência que era o principal instrumento de ação, mas havia toda uma estrutura ela autoritária, a começar na PIDE-DGS, e a acabar na restrição por lei de direitos fundamentais reconhecidos através de leis que limitavam a opinião pública, leis sobre censura, o exame prévio, e leis que proibiam a liberdade de associação, a liberdade de reunião, ou os próprios partidos políticos, portanto, todos os instrumentos típicos de um Estado autocrático. E, portanto, quando se fala no Estado de exceção, implicando ele sempre um aumento do poder, seja uma concentração de poderes num certo órgão, portanto, com diminuição ou eliminação da separação dos poderes, ou também, e também a própria suspensão de direitos, vem sempre à memória, claro, as experiências em cada país daquilo que sucedeu noutros tempos em que esses mesmos direitos não foram respeitados do ponto de vista do seu reconhecimento prático. E, portanto, a conclusão a que se pode chegar em Portugal é que realmente temos estes dois instrumentos do estado de exceção, estado de sítio e estado de emergência, mas, a meu ver, eles são regimes muito fracos do ponto de vista da pouca transformação que eles implicam na ordem constitucional. E porquê? Porque penso que o legislador constituinte teve medo de ter sido mais afoito, ao contrário do que aconteceu noutros países. Estou-me a lembrar do caso francês, em que há vários instrumentos, e há um muito forte, no célebre artigo 16, que é designado por ditadura constitucional, e que foi especialmente concebido pelo general de Gaulle, que foi o inspirador da construção da Quinta República Francesa, de 1958, mas o nosso caso aqui, sobretudo com uma má memória do passado, adotámos sim instrumentos de exceção, mas de pouca eficácia, a meu ver, e sobretudo estados de exceção em que pouco alteram a ordem constitucional organizatória, do ponto de vista dos órgãos de soberania, apenas reforçam os poderes das autoridades administrativas, basicamente é isso, e permitem a suspensão de alguns direitos. Mas, digamos, avaliando aquilo que os nossos estados de exceção transformam radicalmente na ordem jurídica portuguesa, com outros países verificamos que o nosso regime de estado de exceção é um estado de exceção ténue, soft, em relação a outros países, porque aquilo que se altera não é grande coisa, e isso até pode muitas vezes suscitar problemas, porque pode revelar-se um estado de exceção ineficiente ou muito fraco para enfrentar crises mais fortes. Não é o caso da atual pandemia, felizmente, em relação à qual julgo que o estado de emergência, portanto, que é a segunda modalidade do estado de exceção previsto em Portugal, tem respondido bem, a meu ver, e penso que, em geral, não obstante algumas dúvidas e críticas, e até inconstitucionalidades que possamos encontrar nos vários diplomas que têm vindo a ser produzidos, mas, em geral, penso que as coisas têm corrido bem e o estado de emergência, também já agora com a colaboração dos portugueses, tem sido uma experiência bem sucedida e os resultados do ponto de vista do combate à pandemia aí estão, digamos assim, à vista. Já agora em Portugal, além da Constituição, que prevê os estados e o estado de emergência, sobretudo o artigo 19, que é o artigo central, não é o único, também é importante tomar nota de uma lei ordinária, que é uma lei orgânica agora, que é a Lei 4486, que já teve duas alterações, e que é a lei que estabelece e que desenvolve e pormenoriza aspectos ligados ao regime, quer na dinâmica, quer na estática do próprio estado de emergência ou, em geral, do estado de exceção. E, portanto, nós neste momento estamos a viver, de facto, uma ordem de exceção, porque, como vos disse, o terceiro ciclo começou no dia 18 de abril e terminará no dia 2 de maio de 2020, e para qualquer pessoa que vai acompanhar o Diário da República, realmente assiste a uma avalanche de diplomas de mais variedíssima ordem,
Claro, a começar nos diplomas presidenciais, os decretos do Presidente da República, passando pelos decretos simples do Governo, que executaram cada uma das 3 declarações do Presidente da República do estado de emergência, e depois uma multiplicidade de diplomas. A Assembleia da República também tem feito leis, o Governo também tem feito alguns decretos-leis, e depois decretos regulamentares, portarias, despachos ministeriais. Portanto, tem havido aqui uma profusão, uma multidão de diplomas, aliás, muitas vezes entrando em contradição entre si, sucedendo uns aos outros, corrigindo erros de anteriores ou coisas que não tinham sido bem explicadas ou até que não tinham sido consideradas. E, portanto, é isto que eu gostaria de referir como este direito que nós estamos a viver, mas é um direito que tem aqui 2 características distintas, e penso que isso é que é aqui o mais importante a referir. É que este conjunto, esta profusão de diplomas, não é, ao contrário do que se pensa, um conjunto de diplomas que tenha uma vigência pré-determinada à vigência dos 15 dias em ciclo do estado de emergência. Muitos destes diplomas vão ficar para além do estado de emergência. Portanto, isto implica que se estude precisamente então aqui estas 2 realidades, que são as realidades que dão o título a esta minha intervenção. Precisamente, há questões que se colocam no estado de exceção, portanto, no direito de exceção, que é a ordem jurídica que tem uma baliza temporal pré-determinada aos 15 dias do estado de exceção, porque o estado de exceção depois gera um poder de exceção que cria normas que se aplicam apenas durante esse período, mas também há outras normas que, entretanto, foram sendo produzidas fora do âmbito estrito de um poder de exceção, mas que são normas que são produzidas por poderes normativos, legislativos e regulamentares, que vão ficar durante mais algum tempo, e vão ficar durante um período que será intermédio entre o período de exceção que já terminou e o período do direito da normalidade, que deve ser perpétuo ou é duradouro, mas estas normas, este tal direito transtemporal não será propriamente perpétuo nem duradouro, mas durará de certo mais algum tempo, para permitir precisamente o regresso à total normalidade, naquilo que vá para além do estado de emergência e naquilo que não dependa do próprio estado de emergência, que, sendo um momento mais intensivo de limitação das liberdades, também por isso mesmo terminará mais cedo. Portanto, neste momento previsto para terminar no dia 2 de maio. Agora, a existência deste direito de exceção, deste direito transtemporal, que não é um direito duradouro, mas também não é um direito de curta duração, mas é um direito intermédio. Isto também significa que também devemos olhar para a Constituição, que permite precisamente estas diferentes realidades, como havendo, no fundo, 2 Constituições. Nós habitualmente vivemos e aplicamos a Constituição da normalidade, mas em estado de exceção emerge uma outra Constituição, se é que me posso exprimir assim, talvez do ponto de vista mais simbólico ou mais metafórico, que é a chamada Constituição de exceção, que é uma Constituição que está escondida, está atrás da cortina e, portanto, sempre que se declara o estado de emergência, há uma outra Constituição que aparece, porque a ordem constitucional precisamente se transforma, permitindo aquilo que nunca seria possível na Constituição da normalidade. Portanto, do ponto de vista constitucional, nós temos de lidar com este binómio Constituição da normalidade e Constituição de exceção nas condições específicas, precisamente, que vigoram do ponto de vista dessa ordem de exceção, e que estão previstos dentro de uma Constituição de exceção, que é, no fundo, o conjunto das regras constitucionais que são fruto de uma adaptação ou fruto da criação de normas excepcionais e que vão dirigir o país nestas especiais circunstâncias de ordem de exceção. E, de facto, aliás, uma das conclusões que nós podemos já tirar destes 3 ciclos de estado de emergência é precisamente a necessidade de aperfeiçoar e de corrigir algumas coisas nessa mesma Constituição de exceção, e que já têm sido referidas e porventura vão ser ainda mais referidas quando o estado de exceção terminar, portanto, que vem confirmar aquilo que eu já vos disse e que já tem sido dito, que é termos um estado de exceção fraco ou frouxo,
que, não obstante agora tenha servido para enfrentar a pandemia, mas perante situações mais críticas que possam perturbar a ordem constitucional, esse estado de exceção não vai servir. Portanto, coisas que porventura será necessário equacionar numa próxima revisão constitucional. Agora não é possível fazer revisão constitucional. Há muitas coisas a fazer na revisão constitucional e uma delas é precisamente revisitar o assunto do próprio estado de exceção, clarificando alguns aspectos por exemplo, só para falar de um pormenor, permitir que a Comissão Permanente da Assembleia da República possa funcionar com poderes legislativos, porque neste momento a Assembleia da República está a funcionar com o seu quórum mínimo, sendo 16 deputados, mas é uma decisão que é tomada no âmbito de um acordo político dos vários partidos e os partidos não são obrigados a cumprir esse acordo, porque esse acordo não está na Constituição. Mas, evidentemente, o que deveria acontecer era, na pendência de um estado de emergência, não era a Assembleia da República a funcionar no seu plenário, ainda que reduzido a um quórum mínimo, mas devia ser a Comissão Permanente, composta por 2 dezenas de deputados, um mini-parlamento, que é para isso que ela serve, precisamente para garantir a continuidade da função parlamentar, mesmo nestes momentos mais dramáticos de estado de exceção. Apesar de tudo, neste estado de emergência ainda se pode aceitar o funcionamento do plenário parlamentar no seu quórum mínimo, que não é inconstitucional, mas não deve ser uma solução um pouco habitual, mas podia haver outras situações mais complicadas em que nem sequer isso seria possível. Por exemplo, uma invasão estrangeira do território, que, por exemplo, invadisse a capital do país, não seria possível manter em funcionamento um Parlamento com os seus 230 deputados ou com o seu quórum mínimo, e, portanto, seria a altura de que o país pudesse continuar a funcionar com uma Comissão Permanente dotada de poderes legislativos numa situação de maior agressão, já provavelmente num estado de sítio que fosse precisamente o resultado de uma situação mais drástica em relação à qual nós não estamos preparados, porque a Comissão Permanente não pode exercer funções legislativas. Não estou a dizer funções legislativas normais, isso não seria possível, mas uma função legislativa extraordinária, precisamente na pendência de um estado de exceção extraordinário, e isso não é possível, e a meu ver, infelizmente. E é um assunto que deve ser corrigido. Mas agora vamos ver especificamente o assunto do direito de exceção, para depois falarmos mais à frente no tal direito transtemporal. Tenho aqui um conjunto de notas como é que nós devemos apreciar este conjunto de diplomas que têm sido produzidos de diferente natureza, diplomas que são alguns específicos do estado de emergência, outros que têm aparecido, embora agora aqui me concentre mais nos diplomas específicos do estado de emergência. Quais são aqui as questões que se pode equacionar? Há várias. Eu talvez começasse por uma questão, é uma questão de que se tem falado muito pouco, mas é uma questão que eu acho que é da maior importância. Não sei se repararam que temos 2 diplomas que são muito... que se fazem entre eles um encaixe, eu diria quase perfeito, porque não é bem perfeito. Que é, primeiro, haver uma declaração do estado de emergência, que é o que a Constituição prevê, por parte do Presidente da República, com autorização do plenário da Assembleia da República, que o faz por resolução. E depois, aliás, tem sido logo no mesmo dia ou no dia seguinte, aparece um decreto do Governo que se diz de execução do estado de emergência. Qual é aqui o ponto? O ponto é saber qual é a natureza deste poder normativo que se segrega, quer primeiro na declaração presidencial, quer depois no decreto, que já vamos no decreto 2C, tem sido 2A, 2B, 2C, agora para o terceiro ciclo. Portanto, qual é a natureza do poder normativo que se exerce também por parte do Governo? Portanto, temos primeiro o Presidente da República que declara e depois o Governo que diz que executa. Aí é que está o problema, é que, a meu ver, a declaração do estado de emergência, que foi feita pelo Presidente da República, ainda que com muitos pormenores nas várias alíneas, sobretudo o artigo 4º, em que se enunciam que estes direitos são parcialmente suspensos, mas, a meu ver,
a declaração do estado de emergência, aquela que a Constituição prevê, não é o decreto do Governo. O Governo não faz declarações do estado de emergência. O Governo executa declarações do estado de emergência. E, portanto, tudo aquilo que tiver que ver com a suspensão dos direitos fundamentais não pode estar no decreto de exceção. Deve estar onde? Deve estar precisamente na declaração, no decreto presidencial de declaração do estado de exceção. E, portanto, tenho as maiores dúvidas sobre a possibilidade de o Presidente da República fazer uma declaração do estado de emergência e depois dizer que o Governo vai desenvolver aquilo que ele próprio pré-anunciou na sua declaração. Porque, lendo bem, concatenando os dois diplomas, a declaração presidencial e depois o decreto de execução, nós vemos em muitos aspectos que não é uma mera execução. Não é uma mera execução. Há um conteúdo normativo próprio que pode ser inovador em relação à declaração do estado de emergência. Portanto, se o decreto de execução do Governo for mesmo decreto de execução, isto é, de detalhar aquilo que já está de uma forma mais genérica previsto na declaração do estado de emergência, isso não me suscita nenhumas dúvidas. Isso é um poder administrativo de natureza regulamentar. Agora, se se verificar, como em alguns casos o que se verifica, situações em que o decreto dito de execução é inovador e contém normas jurídicas, aliás, o próprio decreto de execução diz que depois vai ser executado por regulamentos e atos administrativos, é porque afinal o Governo está a ser não um executor, através destes decretos, não um executor da declaração do estado de emergência, mas um coautor, digamos, um coautor secundário de uma declaração primária do estado de emergência. Ora, não é isto que está na Constituição, porque na Constituição quem suspende os direitos não é o Governo, é o Presidente da República com a autorização da Assembleia da República. E, portanto, a própria formulação linguística da declaração do estado de emergência me suscita algumas reservas, porque, se repararem bem, diz que ficam suspensos parcialmente esses direitos e depois 2 pontos, e diz que podem ser. Então não são. Então, se podem ser, quer dizer que afinal a suspensão não é determinada na declaração do estado de emergência, mas afinal o ato ou normativo que efetivamente suspende e invade o território protegido pelos direitos fundamentais não é a declaração do estado de emergência, mas é apenas, mais à frente, o decreto que supostamente devia ser apenas de execução e não de determinação do efeito suspensivo do estado de emergência, ainda que ele estivesse previsto. No fundo, há aqui, para usar uma categoria aristotélica, há uma diferença entre aquilo que está em potência e aquilo que está em ato. E, portanto, em certos casos, a declaração do estado de emergência presidencial é uma declaração potencial do estado de emergência, mas a efetivação, o ato de estado de emergência, ainda que se diga de execução, é o próprio Governo a fazer e não é a declaração presidencial. Portanto, em resumo, julgo que a declaração do Presidente da República devia ter sido mais detalhada e devia ter sido ela própria, e o Presidente da República ele próprio, a assumir a responsabilidade total dos pormenores que fossem determinados no decreto de execução. Porque quando nós falamos em serviços essenciais, ou quando nós falamos em estabelecimentos abertos ao público, alguns que ficam excepcionados, outros que não ficam, de acordo com precisamente uma lista que aparece em anexo ao próprio diploma do decreto de exceção, então isso significa que, precisamente, essa lista é uma lista que pode ser inovadora, porque os estabelecimentos que forem lá referidos podem ser excepcionados para não serem fechados, e os outros estabelecimentos que não são referidos vão ser fechados. Portanto, pode haver aqui uma situação, de facto, melindrosa, de o próprio decreto de execução do estado de emergência poder ser inovador e não estar totalmente coberto com a própria declaração presidencial do estado de emergência. Mas isto é uma questão um pouco mais teórica. Não estou a dizer com isto que o decreto do Governo seja globalmente inconstitucional, mas se eu tivesse no lugar de quem decidiu, assumiria uma maior responsabilidade em ser mais detalhado e em ser eu próprio, neste caso o chefe de Estado, a assumir na totalidade todas as situações
de limitação ou suspensão do exercício do próprio estado de emergência. E, portanto, não deixar para um diploma, digamos, secundário do governo, aquilo que deveria ter sido resolvido diretamente, a meu ver, pelo próprio governo, quando a responsabilidade do ponto de vista constitucional para declarar o estado de emergência é do Presidente da República, não é o Governo. O Governo não declara o estado de emergência, o Governo executa o estado de emergência. Portanto, penso que isso é muito importante. Agora, voltando à ordem de exceção que nós temos, portanto, vendo na sua globalidade estes vários assuntos, o que é que se me suscitam a análise destas várias situações? Claro que há situações que suscitam dúvidas, porque são situações que podem, a meu ver, ser redundâncias ou podem ser normas que sejam inúteis e, portanto, verificamos aqui um conjunto de situações que, na verdade, não suscitam, a meu ver, uma prática perfeita do ponto de vista de que as coisas tenham corrido bem. Por exemplo, há cláusulas que são redundantes ou até contraditórias. Por exemplo, sabemos que a liberdade de culto está submetida a uma suspensão. Aliás, o decreto vem dizer até algo que não estava na declaração presidencial, que as celebrações religiosas ficam proibidas, mas depois a própria declaração do Estado de emergência vem dizer que esse direito à liberdade religiosa não está suspenso. É isso que se diz precisamente, tem aqui o texto, é isso que se diz no artigo 6º, número 1. Portanto, nós, olhando à declaração presidencial do decreto do Presidente da República 20A, ficamos a saber que no artigo 4º fica parcialmente suspenso os seguintes direitos: a liberdade de culto, mas depois vamos ao artigo 6º da mesma declaração presidencial e ficamos a saber que a liberdade de consciência e de religião não ficam afetados em caso algum por esta declaração do estado de emergência. Agora é que eu não consigo perceber. Então, ficam ou não ficam afetados? Num lado diz que sim, no outro lado diz que não. Isto por um lado. Por outro lado, este artigo 6º também tem os seus aspectos criticáveis, porque é o que se chama em direito, ou na linguagem popular, chover no molhado. Vem dizer que, em caso algum, artigo 6º, número 2, que esta declaração, aos efeitos dela, em caso algum, afetam as liberdades de expressão e de informação. Muito obrigado. Então, se a própria declaração nunca referiu as liberdades de expressão e de informação, não era preciso dizê-lo, é porque só fica suspenso aquilo que se refere. O que não se refere não fica suspenso. Portanto, não valia a pena estar a dizer aquilo que já estava dito, neste caso, não dito e não suspenso. Ou, por exemplo, dizer que no artigo 6º que a declaração do estado de emergência não põe em causa a unidade do Estado, isso é óbvio, ou que no artigo 6º, número 4, que nos termos da lei a Procuradoria-Geral da República e a Proveitoria de Justiça mantém-se em sessão permanente. Também não era preciso dizer porque a declaração, porque a lei quadro do Estado de Emergência, a lei 44 e 16, o diz, e portanto a declaração não tem nada que repetir aquilo que já estava dito noutro lugar. Portanto, há aqui às vezes algumas disposições redundantes que se repetem ou até contraditórias, ou até de alcance duvidoso. Isso tem sido até referido por alguns especialistas. Por exemplo, esta última norma da declaração do estado de emergência, portanto estou-me a referir ao decreto do Presidente da República 20A, em que se diz, a certa altura, na cláusula ou no artigo 8º, que se mantém em vigor e são ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas adotadas no contexto da presente crise. Isto é uma disposição bastante enigmática, para não dizer parcialmente errada, porque o estado de emergência, do ponto de vista constitucional, tem um efeito prototípico.
Não cabe lá aquilo que o autor da declaração de estado de emergência quiser. Não há uma total discricionalidade material na definição dos efeitos do estado de emergência. E, portanto, não sei se o estado de emergência serve para ratificar coisas que não têm a ver com o estado de emergência e portanto, o poder que é conferido pela Constituição para se declarar o estado de emergência é um poder balizado, especificamente balizado, num contexto muito próprio e não sei se isso pode incluir a ratificação de medidas até legislativas, imagine-se, que tivessem sido tomadas na medida em que a declaração do estado de emergência dificilmente vai interferir com atos legislativos, até porque uma das regras é de que a declaração do estado de emergência ou do estado de sítio não pode interferir com a distribuição e a separação dos poderes e as regras constitucionais sobre os vários poderes do Estado, neste caso os poderes legislativos, ou o poder administrativo, ou o poder de natureza judicial. Apesar de tudo, é um assunto que pode-se desenvolver um pouco mais, mas suscita algumas dúvidas. Já quanto às medidas administrativas, admito que sobre elas esta declaração possa ter o seu efeito útil. Mas eu gostaria de ir mais longe e não apenas referir estas contradições ou estas redundâncias, mas referir mesmo casos em que, enfim, infelizmente, são casos pontuais e todos nós erramos, e sobretudo para os políticos e para os juristas, esta é uma experiência nova, vamos esperar que única nas nossas vidas, mas há aqui alguns aspectos que têm sido discutidos na opinião pública e sobre os quais agora também gostava de deixar aqui a minha opinião. Quer no sentido de que há inconstitucionalidades, quer no sentido de que não há inconstitucionalidades, enfim, de acordo com o meu modo de ver as coisas. Tem sido dito, por exemplo, que na segunda declaração do estado de emergência, agora isso mantém-se na terceira, que não pode haver a interferência da Autoridade das Condições de Trabalho para travar os despedimentos que sejam ilegais, porque isso seria uma reserva de jurisdição, portanto, uma reserva de competência dos tribunais do trabalho. E, portanto, isso seria inconstitucional, na opinião de alguns, porque estaria a distorcer a distribuição de competências que não podem ser postas em causa com a declaração do estado de emergência. A meu ver, não é disso que se trata. Do que se trata é apenas de uma intervenção administrativa provisória no âmbito de uma autotutela declarativa e, porventura, executiva do direito, que é típico da administração, e sendo certo que o estado de exceção é um estado de exceção essencialmente administrativo, não me parece que esse tipo de medida possa ser inconstitucional, até porque ela nunca vedará a possibilidade de o Tribunal, no fim, dizer quem tem razão. E, portanto, não me parece que isso pusesse em causa essa distribuição, porque não é haver aqui a usurpação da competência judicial. O que há é uma intervenção preliminar e cautelar a favor do trabalhador, por parte da Autoridade das Condições de Trabalho, e é uma medida que se afigura excepcional num contexto em que, devido à crise, pode haver um abuso por parte da entidade patronal da multiplicação de despedimentos para se prevalecer das circunstâncias e, com isso, poder compensar-se de outros maiores prejuízos, mas também não é o trabalhador que tem culpa desses maiores prejuízos. Este é um ponto. Também tem sido referida a questão das pessoas que ficam em confinamento obrigatório, que são objeto de... portanto, em que a Autoridade de Saúde determina que devem ficar confinadas porque estão infectadas e que isso violaria o direito à liberdade. Artigo 27, número 3, visto que esse direito não é invocado na declaração presidencial. Também aqui não concordo com essa conclusão de inconstitucionalidade, porque as questões não devem ser vistas pelo nome, não é pelo facto de, nesta declaração, não se dizer lá o nome direito à liberdade, tal como ele aparece na epígrafe do artigo 27, não é por causa disso que o direito deixou de ser suspenso. A suspensão, ou a possibilidade, ou a potencialidade da suspensão é vista pelo texto da própria declaração. E se nós verificarmos o texto da declaração, de facto, vê-se a possibilidade naquilo que se diz no contexto da fixação, do direito de deslocação, da fixação em qualquer parte do território, essa possibilidade. É verdade que a Constituição fala no direito de deslocação e de imigração no artigo 44, mas é evidente que esse direito tem uma zona de sobreposição com o artigo 27. E, portanto, na medida em que se permite, nesta linha A do artigo 4º, da atual declaração de estado de emergência, a possibilidade
da fixação de residência domiciliária por razões de saúde, isso evidentemente que não precisava ter esse nome, mas que é legítimo, esse é um dos direitos que pode ser suspenso em declaração do Estado de Emergência. Aliás, esse é porventura o mais óbvio de todos e, portanto, sempre me pareceu muito estranha essa teoria ou essa ideia de considerar inconstitucional a imposição de um confinamento obrigatório só pelo facto de, na declaração presidencial, não se referir o direito à liberdade, porque as coisas devem ser vistas não pelo nome, mas pela substância. Mas, já agora, também tenho a opinião contrária, no sentido de poder haver aqui normas que sejam inconstitucionais. Por exemplo, aliás, uma delas eu discuti amplamente na minha tese de doutoramento, o direito de resistência. A declaração é muito veemente nesse aspecto, ao dizer no artigo 5º que fica impedido todo e qualquer ato de resistência. Ora, é verdade que o direito de resistência não está no elenco dos direitos que não são suscetíveis de suspensão, é verdade. Mas também é verdade que há outros direitos que não podem ser suspensos e que não constam dessa tipologia que é considerada por muitos autores como exemplificativa, como é também o meu caso. E podendo haver outros direitos, por exemplo, a proibição de extradição para um país onde haja pena de morte. Então, se esse direito não está previsto no artigo 19, na declaração do estado de exceção, admitir-se-ia que um imigrante ou um estrangeiro pudesse ser recambiado para o seu país, podendo lá sofrer a pena de morte, portanto, havendo a suspensão do artigo 33 da Constituição. Claro que não, porque esse direito, essa possibilidade poria em causa, no limite, o próprio direito à vida, que é um dos direitos que está considerado como não sendo suscetível de suspensão e elencado no artigo 19 e previsto do ponto de vista da Constituição, logo no artigo 24, a abrir o título, neste caso, o catálogo dos direitos, liberdades e garantias, natureza pessoal. Portanto, o direito de resistência, por definição, é um direito que não pode ser suspenso, porque se no limite, contra a arbitrariedade, o cidadão não tem o direito de resistência, não tem nenhum direito. Portanto, é uma decorrência lógica a existência de um direito de resistência de outra coisa que aí a lei quadro do Estado de exceção é muito clara, que é precisamente a manutenção do acesso à justiça, e o direito de resistência funciona como uma válvula de escape quando a justiça não pôde funcionar no sentido de reprimir violações ao direito de exceção ou aos próprios limites que, não obstante ser de exceção, a própria Constituição impõe e que não permite galgar. Portanto, isso suscita-me também as maiores reservas. Como também isso está associado, aliás, o artigo fala desse outro assunto, também em relação à questão da desobediência. É um assunto complexo, eu não sou penalista, mas também tenho ouvido dizer que este crime de desobediência seria inconstitucional porque ele teria sido previsto no decreto de execução para os cidadãos com um dever de confinamento obrigatório para o primeiro grupo do artigo 3º do decreto 2C e não para os outros casos. A meu ver, a existência ou a qualificação da desobediência a ordens dadas no período de exceção por parte das autoridades legítimas nem sequer precisava de ser previsto como crime no próprio decreto de execução, porque o decreto de execução é isso mesmo, a execução não é direito inovador, ou não deveria ser, mas ele está previsto logo na própria lei de 44 e 86, e isso era o suficiente. Nem sequer era necessário que no artigo 5º se dissesse, que só tem neste caso o efeito útil de suspender o direito à resistência, eu acho que não pode acontecer, mas a sua segunda parte, qualificando como crime de desobediência todos os atos de incumprimento das ordens no âmbito do estado de exceção ou do estado de emergência, a meu ver, este artigo não acrescenta, não tem um valor específico, porque a qualificação da desobediência à ordem de exceção já está na própria lei quadro de 44 e 86 e não é uma inovação nem na declaração nem no decreto. E, portanto, seria sempre, aliás, crime bastante aplicar a lei 44/86. Claro que se há casos em que depois, na execução, o Governo pretende matizar o recorte desse crime, isso já é outro problema, porque aí de facto não pode ser,
porque ou é crime e está previsto na Lei 44 de 86, e é aí que se fica sediada a legitimidade jurídica desse crime, não é o decreto de exceção estar a acrescentar novos crimes, porque isso evidentemente não pode fazer, porque não tanto talvez pela razão que se invoca de que o Governo não está munido de uma autorização legislativa, não é tanto por isso. Porque neste caso até o Governo o Governo mantém o seu poder legislativo. E sobretudo os direitos, neste caso, os direitos, uma parte dos direitos ficaram suspensos. E, portanto, isso pode ser visto como também suspender um instrumento de defesa desses direitos ou digamos, a impossibilidade de eles serem criminalizados. A questão não é tanto essa. A questão é saber se o próprio Governo, apenas num poder de executar uma declaração de estado de emergência, pode, inovatoriamente, acrescentar crimes ou matizar ou diferenciar crimes. Penso que isso não lhe é permitido por parte da declaração de estado de emergência, que, do ponto de vista constitucional, no artigo 19, apenas recorta a possibilidade da definição da suspensão dos direitos e não a criação de crimes autónomos. Isso não está no âmbito do poder normativo governamental quando executa quando faz a execução do decreto presidencial do estado de emergência. Depois, já agora, há outro assunto também que se tem suscitado dúvidas, que é saber se há indemnização por parte das entidades públicas que tenham sido objeto de intervenções administrativas no âmbito das empresas ou no âmbito de requisições feitas a bens móveis ou imóveis ou intervenções na administração ou imposição de restrições à liberdade económica. É evidente que tudo isso tem que ser devidamente compensado ao abrigo de um princípio geral de responsabilidade do Estado por atos lícitos, como é o caso, portanto, não sendo esses atos inconstitucionais, e esse princípio não está suspenso, aliás, nem poderia estar, o artigo 22 da Constituição, que precisamente pretende fazer face e responsabilizar o Estado por atos praticados que causem prejuízo, não sendo ilícitos, causem prejuízo aos cidadãos e, portanto, são suscetíveis também de uma indemnização. Portanto, isto há algumas considerações. Já agora tenho falado muito disso, até tem sido particularmente animado esse assunto na comunicação social, mas já agora eu também o refiro, evidentemente que há alguns excessos nas limitações estabelecidas e realmente não percebo como é que se pode aceitar a suspensão da liberdade de culto ao ponto de, no dever geral de proteção a que os cidadãos estão submetidos, em que se pode sair de casa em 15 situações ou 12 situações previstas no artigo 5º, não há nenhuma delas que tenha a ver com a prática de atos individuais de culto, sendo certo que as celebrações religiosas com aglomeração de pessoas estão absolutamente proibidas, aliás, sem qualquer distinção entre espaço público e espaço privado, o que também me parece manifestamente excessivo, quando a isso podia aplicar uma regra de distância social, como se aplica nas farmácias, ou como se aplica nos supermercados, ou como se aplica noutros estabelecimentos que, a título excepcional, estejam abertos ao público. Portanto, isto é um conjunto de considerações sobre este direito de exceção que nos rege, que suscita dúvidas, é normal. Claro que tudo isto tem que ser visto no contexto de dois princípios muito importantes que a Constituição não permite claudicar, que são os princípios da igualdade e da proporcionalidade. E, portanto, qualquer tipo de análise que seja feita destes vários diplomas e destes vários artigos nunca poderá perder de vista a necessidade de eles se apresentarem como conformes a uma ideia de igualdade e a uma ideia de proporcionalidade. Agora, gostaria de falar, para não me alongar muito mais, gostaria de vos falar do outro direito que está aqui em causa, que é o tal direito de trânsito temporal. Ou seja, é a ordem jurídica, ou é o conjunto de regras, que vai ficar depois do dia 2 de maio. Porque há muitas normas que vão ficar. Aliás, a grande novidade, ou a grande lição que tiramos, também como juristas, deste estado de emergência, é a de que, afinal, há certas coisas que nós fazíamos pontualmente e que agora podemos fazer mais vezes, e há outras normas que foram aprovadas agora a título temporário, mas que, no fundo, devem ser normas vistas a título definitivo. E, portanto, às vezes uma crise temporária
permite despertar as nossas consciências para a criação de direito perpétuo ou direito duradouro. E é isso que vai fazer, e, portanto, vai nascer aqui uma terceira, uma zona cinzenta, entre, que não é nem branco nem preto, uma zona cinzenta de uma ordem jurídica, que não é uma ordem jurídica temporária, porque essa vai cessar no dia 2 de maio, a não ser que haja uma nova prorrogação do estado de emergência, vamos esperar que não. Mas também não é uma ordem jurídica da normalidade, porque ela não existia antes da declaração do estado de emergência. Mas, determinada esta, percebe-se que ela, afinal, faz sentido existir, mas às vezes não sabemos em que termos e até quando é que ela deve existir. Isto também suscita as suas dificuldades. Porque, desde logo, o próprio legislador, e com o devido respeito, naturalmente, me parece um pouco desnorteado. Porque não só tem havido várias leis que se têm sucedido e que entram em contradição, ou que melhor, corrigem leis posteriores, corrigem leis anteriores, é o que tem sucedido em matéria, por exemplo, dos prazos judiciais, sendo advogado também eu recordo particularmente esse assunto. Mas a verdade é que percebe-se que há várias leis que se assumem como leis de um direito de crise, de um direito de exceção, mas que estão fora dos efeitos materiais da declaração do estado de emergência, mas depois nós vamos ver a lei e a lei não é temporária. A lei não tem prazo de vigência. Tem um início de vigência, mas não tem fim de vigência. Mas a lei, no seu preâmbulo, assume-se como temporária. Mas não diz que a lei terminará no dia tal. Não diz nada. Claro que em qualquer momento a competência dispositiva legislativa permite em qualquer momento que o Estado e o órgão competente, se faz, também pode desfazer a lei, pode revogá-la a todo momento, a não ser que haja princípios constitucionais que impeçam que isso aconteça de modo livre. Mas, portanto, o primeiro problema é este, é que no meio desta profusão de normas, nós temos a sensação de que há coisas que vão ficar, mas que nos são apresentadas como apenas ficando durante um certo tempo, mas elas vão ficar para sempre. Estou a lembrar-me, por exemplo, também como professor universitário, o recurso a meios telemáticos, por exemplo, para realizar provas académicas. Ou uma norma muito importante da Lei 1A de 2020, o artigo 5º, número 1, que diz que todos os órgãos, sem qualquer exceção, públicos ou privados, que realmente é uma norma de uma abrangência imensa, podem passar a funcionar, havendo condições técnicas para isso, através de métodos telemáticos. Portanto, ou seja, acabaram as reuniões presenciais. Portanto, o princípio geral do direito administrativo, no que respeita aos órgãos da administração, e aliás, o princípio geral do direito societário, o direito civil, era de que as maiorias se fazem com a presença das pessoas. Física, claro. Pelos vistos, esse princípio foi abolido. Porque a lei tal como é apresentada, a Lei 1A, no artigo 5º, número 1, passou a estabelecer a possibilidade da realização de reuniões por via telemática, virtual, como um princípio geral. Portanto, não é nenhuma exceção que seja apenas válida durante um mês ou dois, porque não há qualquer limite. E mais do que isso, quando o estado de exceção terminar, muitos vão querer continuar esta experiência, que para muitos é muito boa, às vezes até se evita presenças indesejáveis do ponto de vista físico e visual, que são suavizadas através dos métodos eletrónicos e virtuais, mas há muitas pessoas que vão pretender continuar a ter as suas reuniões, sejam em órgãos públicos ou órgãos privados, pessoas coletivas públicas ou pessoas coletivas privadas, através, precisamente, dos métodos telemáticos. Aqui tem um caso em que aparece uma medida que é assumidamente para corresponder a uma crise, mas vai ser uma medida que certamente vai ficar durante muito tempo. Depois, este direito transtemporal, que é o tal direito que visa, sobretudo, permitir um regresso à normalidade a médio prazo, digamos assim, através da compensação na atividade económica ou através de outro tipo de medidas que possam minimizar os estragos da declaração do estado de emergência. Essas normas, se há algumas que são... que não se sabe se são para um certo período transtemporal, mas sabemos que essa é a intenção, mas depois vão ficar. Outras também havia essa intenção, mas vão ser revogadas, certamente. Enfim, todas as normas de natureza económica que correspondam a subsídios e a apoios extraordinários, quer no âmbito do trabalho,
quer no âmbito do financiamento da economia das empresas. Evidente que essas normas não vão ser definitivas e essas normas vão ser revogadas, mas não se sabe quando. Mas essas são verdadeiramente um direito transtemporal. Mas este direito, a meu ver, suscita-me aqui outro problema, que é o problema de haver muitos casos de desigualdade no tratamento dos vários agentes económicos e dos cidadãos e das empresas. Porque certamente que isto é uma experiência difícil para todos, mas muitas destas medidas foram tomadas um pouco ao sabor daquilo que as pessoas iam dizendo. Hoje falava-se nos cabeleireiros, amanhã falava-se nas casas para a habitação, mas também porque não também arrendamentos comerciais, e os agrícolas, porque também não. Ou, digamos, à medida que se vai mexendo no assunto, vão aparecendo um conjunto de normas dispersas que vão tentando cobrir a generalidade dos setores da economia que mereçam e realmente uma intervenção protetora digamos, e corretora de tudo isto, mas evidentemente que isso vai gerar situações de desigualdade haverá sempre certos setores que foram esquecidos por esta legislação transtemporal, por esta legislação que vai ficar depois da cessação do estado de emergência, e portanto isso vai sempre suscitar as maiores dúvidas de constitucionalidade em relação a muitas dessas medidas. E mesmo dentro de cada medida, o modo como ela é aplicada se favorece mais ou se favorece menos em relação à própria realidade. Portanto, esse é um ponto também que me parece importante. Por outro lado, também, não é de excluir que nesse direito transtemporal se aplique o mesmo princípio da responsabilidade civil que se aplica no direito de exceção. Porque no direito de exceção esse princípio não foi suspenso e ele tem que ser aplicado, como é óbvio, mas evidentemente que havendo um direito transtemporal que vai prolongar os sacrifícios que são pedidos a todos os cidadãos, porque o Estado, o dinheiro não se cria de uma forma virtual, não há nenhuma magia para criar dinheiro. Portanto, o dinheiro que neste momento o Estado está a despender em certas atividades é um dinheiro que vem de todos os contribuintes e, portanto, a fatura vamos pagar todos nós, mais tarde ou mais cedo, através dos meios que o Estado tem de gerir as suas finanças públicas, portanto, aumentando as receitas e diminuindo as despesas, ou ambas. E sabemos que aumentar as receitas através do aumento dos impostos ou das taxas, e de diminuir as receitas é, evidentemente, reduzir a intervenção do Estado na economia, ou de investimentos, se forem despesas de capital, ou até despesas correntes, se forem nos vários serviços públicos, que podem também deteriorar-se como consequência desta mesma realidade, uma vez que o Estado pode não ter o mesmo dinheiro que teria em condições de normalidade. E, portanto, isso certamente que vai também levantar problemas fiscais, numa necessidade de igualdade na distribuição dos encargos e de responsabilidade civil, precisamente para os setores que sejam objeto de um particular prejuízo no âmbito deste direito. Portanto, aqui o direito, este direito transtemporal é uma realidade complexa, porque se percebe que é um direito que vai ficar depois do dia 2 de maio. Em alguns casos sabemos que ele vai ser temporário, noutros casos não sabemos se vai ser temporário, porque a única coisa temporária neste momento são as normas estritamente associadas à execução e associadas à declaração do estado de emergência, porque essas têm uma validade de 15 dias, e portanto depois temos aqui esta ordem jurídica que não é carne nem é peixe, é uma ordem jurídica, digamos, cinzenta, que muitas vezes pode suscitar dúvidas do seu fundamento ético, porque pode correr o risco de ser o fruto de uma intervenção casuística do legislador. Claro que não é formalmente casuística, porque o legislador legisla através de normas gerais e abstratas, mas como se multiplicam as situações da vida em que se adotam regimes específicos, e reparem que no próprio decreto de execução, que depois vai ter continuidade noutras leis, todos os ministérios são afetados, porque praticamente o estado de emergência teve como arco de intervenção praticamente todos os ministérios, todas as áreas da nossa vida coletiva, e portanto isso vai implicar uma ponderação, digamos, e um questionamento sobre a legitimidade
jurídica, com certeza, mas também política e ética, de um conjunto de normas que vão perdurar, não sendo assumidas como definitivas, mas vão ser assumidas como transtemporais ou com uma certa duração que vai para além do estado de emergência e cuja aceitação pode gerar as maiores dúvidas e muitas vezes também suscitar ainda mais dúvidas do ponto de vista das opções políticas que estão subjacentes. Pior do que isso, e vou com isto terminar, lembrando um célebre autor italiano que tem um livrinho muito interessante, embora não seja um livro técnico ou jurídico, mas é um livro de filosofia política ou teoria do direito, Giorgio Agamben, que tem um livro chamado Estado de Exceção, em que precisamente alerta para o perigo deste direito transtemporal. Qual é o perigo? É o perigo de a exceção se tornar permanente. Ou, se não for assim, é o perigo do direito transtemporal se transformar no direito de normalidade. E, portanto, o tal direito que não é bem o direito da normalidade, mas também já não é o direito de exceção, é mais do que o direito de exceção, é menos que o direito de normalidade, mas a verdade é que se vão criando círculos e zonas de interseção entre a exceção e a normalidade, criando um tertium genus de uma ordem jurídica que suscita muitas reservas, porque ela depois tem consequências dramáticas na nossa vida coletiva, porque implica um conjunto de fissuras e de brechas na unidade da ordem jurídica, na sua unidade valorativa e na sua unidade lógica, e também implica, evidentemente, depois uma intervenção casuística por parte do poder político, portanto, sendo mais difícil sindicar essas mesmas regras e esse mesmo direito transtemporal sob a ótica dos princípios constitucionais inerentes ao Estado de Direito, sobretudo o princípio da igualdade e até o princípio da proporcionalidade. Mas, portanto, vamos ver, este será outro tema a desenvolver, já quando o estado de emergência terminar, que é saber até que ponto é que essas normas, que vão durar mais algum tempo, ainda que muitas delas até, nada se dizendo, já estão para sempre, mas saber até que ponto essas normas são legítimas, já tendo terminado o estado de exceção e se elas também não deveriam terminar, uma vez terminado o estado de exceção, o estado de emergência. Portanto, essa é que vai ser a grande tarefa do jurista e, evidentemente, que não escondo que quem terá aqui um papel muito importante, não diria para já, porque o estado de exceção também tem como característica a sua severa e limitada duração, uma temporalidade severa, mas é evidentemente que haverá muitas questões de inconstitucionalidade desses vários diplomas e depois, evidentemente, que o Tribunal Constitucional vai ter aqui um papel muito importante para, no limite, dizer se estas leis, estes diplomas são ou não são inconstitucionais. Claro que o Tribunal Constitucional aí não está sozinho, certamente que essa tarefa não é um exclusivo do Tribunal Constitucional, embora ele tenha a última palavra do ponto de vista da fiscalização da constitucionalidade, mas evidentemente que haverá toda uma comunidade de juristas, toda uma comunidade política que também tem o direito de se pronunciar sobre essas questões, juízes de outras jurisdições, professores, profissionais, agentes da justiça, advogados, procuradores, portanto tudo isso também vai suscitar um amplo debate por parte de todos os agentes, de toda a comunidade jurídica sobre essas questões. Mas isso ficará talvez por uma outra ocasião, discretear um pouco sobre esses meandros desse direito transtemporal, descobrir o seu fundamento, a sua legitimidade e até que ponto é que ele se apresenta como aceitável numa altura em que nós sabemos que o estado de emergência terminou e em que o que pretendemos é regressar a uma normalidade que seja uma normalidade objetiva, uma normalidade que seja igual para todos e que não seja uma normalidade só para alguns e que outros continuem a viver na exceção, porque esse é que é o grande risco deste direito transtemporal. Portanto, ficam aqui estas minhas observações, o grande gosto de também poder contar com a vossa presença e deixar-vos aqui estas reflexões, sobretudo viradas agora para o direito de exceção e o direito transtemporal. Vamos deixar agora os aspectos mais político-constitucionais, porque esses já estão no passado, o estado de emergência já foi declarado 3 vezes, 2 renovações, e agora, sobretudo, pensar no futuro e ter uma atitude crítica
que não significa ter uma atitude preconceituosa ou ter uma atitude hostil ou inimiga, mas ter uma atitude crítica em relação a essa legislação e perante cada norma e cada lei avaliar da sua bondade e da sua conveniência e isso todos podemos fazer, mas do ponto de vista jurídico avaliar da sua legalidade e da sua constitucionalidade. É isso também que se exige aos juristas, porque a Constituição não é só dos constitucionalistas, a Constituição é de todos os cidadãos e, sobretudo, de todos os juristas e de todos aqueles que detêm o poder político e todos estamos, felizmente, num Estado de Direito submetidos ao império da Constituição. E, portanto, um dos nossos principais deveres de cidadania é o dever de cumprir a nossa Constituição, que é uma Constituição boa, democrática, pode ser revista, com certeza será outro tema também mais político, será uma abertura de um processo de revisão constitucional para acomodar um conjunto de experiências e de resultados que esta situação certamente vai provocar e também já agora aproveitar esse momento para fazer uma revisão séria de muitas regras no que respeita ao funcionamento do nosso sistema político e o sistema de justiça e o sistema autárquico e o sistema eleitoral. Não vale a pena, isso é motivo de muitas outras palestras. Portanto, muito obrigado pela vossa presença e continuem a ver a Justiça TV. Eu próprio também vou dando conta da minha atividade na minha página do Facebook e no meu canal do YouTube e, portanto, espero encontrar-vos agora, infelizmente e necessariamente, mais através destes meios virtuais. Muito boa tarde e as melhores saudações e que se cuidem nestes tempos de crise sanitária. Muito obrigado pela vossa atenção.